no Campeonato Brasileiro. São Paulo é o 16º colocado, né, depois dessa derrota para o time do Palmeiras. Então, empate contra o Sport, empate contra o Galo fora, empate contra o Cruzeiro em casa, empate contra o Botafogo fora, vence o Santos em casa, empata contra o Ceará fora, empata em casa contra o Fortaleza, e ontem a primeira derrota do São Paulo para o Palmeiras fora de casa. Renan, assim, gera uma preocupação para você esse Campeonato Brasileiro? Como é que você está enxergando essa atual posição do São Paulo? A gente vai ter 2 jogos muito importantes em casa, né? Então vai ter Grêmio e aí na sequência Mirassol também em casa, jogos que a gente deve pontuar, que a gente precisa pontuar. Eu ainda não rasgo a cueca pela cabeça, enfim, como eu falei na última live, mas assim, tem que ganhar esses jogos em casa. Não ganhou do Grêmio, não ganhou do Mirassol, aí eu já fico um pouco, assim, apavorado, viu, Renan? Eu ainda não tô muito preocupado quanto a isso, porque eu não vejo só o São Paulo jogar, vejo outros times e vejo times muito mais limitados do que o São Paulo, alguns muito mais limitados que o São Paulo na competição. Mas você tem que representar isso daí com resultados, né? E aí eu fico muito puto quando eu vejo essa arte aí que você colocou. Aí eu fico puto, né? Porque 1, 2, 3 jogos aí me deixam assim muito puto, que é o Cruzeiro, o Botafogo e o Fortaleza. E o Sport não, o São Paulo não mereceu ganhar do Sport. Perdeu um pênalti com 2 minutos, mas não mereceu ganhar do Sport. E, pô, é a minha opinião, certo? Quanto ao Atlético, pô, até na minha opinião fez um jogo competitivo, poderia ter tido uma sorte melhor, o Lianco deveria ter sido expulso, poderia facilitar o trabalho, e no final o Rafael foi melhor em campo quando o Caleri foi expulso. Quanto ao Ceará, foi um time desmantelado, foi um time bem revezado ali, né? Ele poupou vários, e mesmo assim o time conseguiu fazer um jogo bom, principalmente no primeiro tempo, conseguiu saiu atrás, conseguiu empatar o jogo e tal. Poderia ter vencido, mas tá tudo certo. Agora, Fortaleza, o Cruzeiro, quando você tá ganhando e toma gol de bola parada. O Botafogo, poderoso Botafogo, quando você tá ganhando e toma gol de bola parada no final, aí me incomoda. Bota 6 pontos a mais. Certo? É isso que me incomoda muito, né? Na última live aqui, um amigo nosso aí fez uma pergunta assim: e se o São Paulo tivesse ganho 3 jogos e perdido 4, né? Eram 7 jogos ainda. O São Paulo estaria melhor com os mesmos 9 pontos, mas estaria melhor colocado na tabela, certo? E desses 8 agora, a pergunta que eu faço: se o São Paulo tivesse ganho 3 e perdido 5, a pressão em cima do Zubeldia tava, porra, não sei nem se ele estaria no São Paulo hoje com 5 derrotas em 8. Só que o São Paulo estaria melhor colocado. É incrível, né? Como a vitória, ela é tão relevante do que você ficar tapando o sol com a peneira muitas vezes com empates. Porra, empatamos com o Botafogo. Caralho, foi uma merda, mano. Na minha opinião, foi uma merda. É o que eu falo sempre, é o antes do jogo. Empatar contra o Botafogo lá, porra, bom resultado. Pela circunstância do jogo, não foi um bom resultado. Empatar contra o Palmeiras ontem, antes do jogo, é um bom resultado? Todo mundo aqui assinaria embaixo? Eu assinaria. Depois do jogo. Puta que pariu, o empate seria espetacular. O Palmeiras jogou mais para vencer do que a gente. No final perdemos. A expectativa antes do jogo e a circunstância que o jogo levou àquele resultado. É isso que eu falo. O São Paulo tem perdido ou deixado de ganhar pontos muito importantes e pontos na mão. Na mão. Contra o Fortaleza também foi isso ou não? Mesmo não jogando futebol espetacular, o São Paulo teve chance de matar o jogo. Teve chance de ganhar o jogo. E o futebol hoje está muito competitivo. As chances estão cada vez mais raras. Está cada vez mais em bola parada. Né? Então, são esses detalhes que me incomodam a posição que o São Paulo está hoje. A pontuação que o São Paulo, que o São Paulo tem hoje. Isso que me incomoda mais, sabe? E olhando para frente, esses 2 próximos jogos, né, do Campeonato Brasileiro, né, que antes ainda tem o jogo contra o Libertad na quarta-feira pela Libertadores, cara, e isso aí começa a mexer com o psicológico também, passa a ser fundamentais a vitória, passa a ser obrigação. E é ruim quando o jogador entra em campo com obrigação de alguma coisa. É claro que ele entra para fazer o melhor dele e tal, mas a obrigação, você tem que ganhar, senão, puta, aí começa a mexer com o psicológico,
aí a arquibancada pode não reagir da forma que se espera, aí traz mais pressão ainda para dentro do campo. Mas assim, o Grêmio acabou de mudar de treinador, o Mano entrou aí no Grêmio, é um time que compete mais do que estava competindo antes, e quem ainda não viu o Mirassol jogar, vai simplesmente pelo nome, se engana achando que vai ser alguma coisa de muito fácil. O time do Mirassol tem jogado muito bem. Eu vi alguns jogos do Mirassol e tem jogado muito bem, com as limitações técnicas de um time com investimento menor do que a maioria do campeonato, mas coletivamente falando, é um time que joga muito bem. Não ganhou do Bahia fora por detalhe. Mudou de treinador, viu, Renan? Mudou de treinador, porque saiu o Eduardo Barroca e entrou o Rafael Guanais agora. Exatamente, e foi justamente na mudança de treinador que melhorou. Rafael, o nome Guanais, né? Guanais. Isso. Não ganhou do Bahia fora de casa por um detalhe, virou para cima do Corinthians. É um time que tem qualidade, mano. A gente tem que ter muita atenção nisso daí quando a gente vai fazer esse tipo de avaliação. E só uma coisinha rapidinho que passou a respeito de leitura de jogo do Zubeldia nesse último confronto contra o Palmeiras. O gramado sintético, ele torna o jogo muito mais rápido, a bola ficando muito mais viva, quica muito mais, os domínios nunca são perfeitos, porque a bola dá uma escapadinha sempre. Então, fica um jogo naturalmente de muita disputa. Por isso que eu acho que o São Paulo poderia disputar mais, só que à frente, não esperando o Palmeiras, disputar mais essa bola pipocando ali do meio de campo para frente, pegando os zagueiros de pouca qualidade técnica, que eu já nomeei aqui, e pressioná-los, porque eles iam, em algum momento, ter dificuldade, porque o gramado já, naturalmente, ele proporciona essa dificuldade. Então foi essa... não que eu queria que o São Paulo, tecnicamente falando, tivesse muito mais recursos do que o Palmeiras. Repito, o Palmeiras acabou, fez 4 substituições de 4 jogadores que provavelmente seriam titulares do São Paulo, né? E um que tem jogado pra cacete, nem entrou em campo, o Facundo Torres, que foi poupado e nem entrou no jogo. Então, o Palmeiras tem muito mais recursos, só que dá para você competir mais. Dá para você competir mais à frente, né? É essa leitura de jogo que me incomodou nesse confronto contra o Palmeiras. O Abel Ferreira, ele formatou o time dele para que o São Paulo e o Palmeiras tivessem o máximo possível de confrontos individuais, e por isso o São Paulo teve tanta dificuldade de desafogo, sair de jogo. Vou mostrar aqui na pranchetinha para vocês. Então vamos lá, vamos estrear aqui o negócio. Eu nem sei se vai ficar tão bom para vocês, eu juro que eu vou tentar deixar da forma mais fácil de vocês entenderem aqui, para que a gente consiga explicar aqui as coisas, para eu tentar passar para vocês essa brincadeira aqui, a gente tentar ver essa questão do mapa tático. Deixa eu me posicionar aqui, eu ainda vou melhorar as coisas, a gente vai ajustando, é só a primeira vez, beleza? Então vamos lá. Eu posicionei o sistema de linha do São Paulo defensivo e posicionei o Alisson aqui, que é onde a gente tinha o desafogo da saída de bola. E aí, olha o Palmeiras com o sistema deles, com 3 atacantes, como está infiltrado aqui na linha de defesa do São Paulo. Tá vendo aqui? O Palmeiras, como não tem nenhum tipo de jogador do São Paulo que agride, que o São Paulo tenha escape para sair jogando, o Palmeiras puxa os seus meias para frente e olha como o São Paulo fica atolado e afunilado. Obviamente, as bolinhas vermelhas são o sistema de jogo, de saída de jogo do São Paulo. E olha como o Palmeiras tem a pujança aqui. Você fala assim, tá, mas tá faltando jogador do São Paulo. Mas assim que o São Paulo sai jogando. Esse é o sistema de saída de jogo do São Paulo. Aí aqui a gente recua o Cédric aqui nessa posição. Só que o Palmeiras também desce. Aqui, ó. O Palmeiras também desce o lateral deles para cá. O Palmeiras sobe o lateral. Aí o São Paulo tem o Ferreirinha aqui, que poderia dar o desafogo. O Palmeiras também sobe o lateral deles, que fica aqui travando. E aí a linha defensiva do Palmeiras joga aqui, no meio de campo. A linha do Palmeiras está alta. E o São Paulo tem o André Silva aqui brigando, só que o André Silva sozinho no meio de todos os jogadores do Palmeiras fica voando. Que foi o que todo mundo falou, o André Silva não fez nada. O André Silva não fez nada porque não dá para o cara competir desse jeito. Olha o sistema defensivo do São Paulo encaixotado pelo Palmeiras. Tá aqui. Se você olhar
tranquilamente o sistema de jogo, você vai ver o sistema de jogo do São Paulo está encaixotado pelo Palmeiras. O ponta deles aqui, os pontas deles fecham tanto o zagueiro como o lateral. Quando o São Paulo tem o lateral para fazer... mas aqui na hora do meio-campista, o São Paulo podia ter botado aqui mais um meio-campista. O Palmeiras tem uma pujança de jogadores no meio de campo e está bloqueando, porque os zagueiros estão aqui na frente. A linha é muito alta do Palmeiras contra uma linha muito baixa do São Paulo. E o São Paulo fica muito óbvio. Por quê? Porque como está com os pontas espaçados, o São Paulo não consegue predominar no meio setor de meio de campo. O São Paulo não tem recurso técnico para sair jogando com esses jogadores quando o Palmeiras infla e aumenta o volume de jogo no meio de campo. O que o Dorival Júnior e o Ceni, que foram técnicos que ganhavam do Palmeiras, do Abel Ferreira, faziam, e o Crespo faziam? O São Paulo inundava o meio de campo de jogadores. O São Paulo tinha uma concentração de jogadores no meio de campo muito superior e tinha qualidade técnica maior de compactação dos jogadores para poder sair jogando. Exemplo, o São Paulo tinha o Nestor fazendo aqui, tinha o Rato travando aqui, o São Paulo tinha o Alisson e o Pablo Maia no meio de campo para fazer a compactação. Tá? O Caleri brigava mais do que o André Silva briga com os zagueiros do Palmeiras, incomodando mais. E no sistema de saída de jogo, o São Paulo tinha o Caio Paulista, que conseguia desafogar sozinho, que ele saía jogando. Ele tinha uma habilidade de sair jogando, que desafogava mais o São Paulo aqui. O São Paulo conseguia fazer esse movimento. O São Paulo tinha o Rafinha, que tinha uma qualidade melhor no passe do que o próprio Ferrarese, que acaba saindo jogando como... Ele é um zagueiro e ele até tem uma qualidade, mas ele não tem o mesmo recurso de construção de jogo como o Rafinha tinha. E botar o Cédric aqui, ele ficou engolido pelo sistema de marcação do Palmeiras. O Cédric passou a ser só mais um marcador no meio de campo. É como se ele fosse um terceiro volante jogando aberto pelo lado direito. O Palmeiras, aproveitando disso, como todas as vezes o Abel faz, ele encaixota o São Paulo no campo de defesa. O São Paulo não tem desafogo. Por isso a gente toma uma pressão tão grande. O que o São Paulo poderia ter feito ontem para fazer com essa mesma escalação? Tentar aproximar as linhas e tentar enrijecer o sistema de meio de campo para que o São Paulo conseguisse ter mais disputa, mais combate. Quando o Palmeiras é um time físico, eles acabavam disputando e impondo o ritmo de jogo para que o São Paulo ficasse aqui preso no meio de campo e não conseguisse trocar passes ou inversão de jogo, inversão de bola. O São Paulo não conseguiu fazer isso, obviamente porque estava muito afunilada a partida. Os embates físicos, o Palmeiras normalmente leva vantagem pelo perfil dos jogadores que ele tem, e o São Paulo não conseguiu individualmente romper essas linhas. Contra o Palmeiras, naquele período, naquela época, o Ceni empurrava o Abel para trás. O sistema de jogo do Ceni, ele botava o São Paulo muito alto nas linhas, principalmente quando a gente joga dentro do Morumbi. Quando a gente jogava no Allianz, o Ceni também tinha dificuldade de recuar as linhas, tanto que o Palmeiras fazia as dobras nas laterais com pontas e meias, e o Palmeiras entrava fácil no sistema de marcação do São Paulo. O Dorival, quando foi para o Allianz, também foi assim, naquele jogo de 5-0. O que não aconteceu naquele jogo que o São Paulo venceu ou que o Ceni bloqueou o Palmeiras também? O São Paulo conseguiu estabilizar o setor de meio de campo. O Zubeldia, ele colocando o Alves, colocando o Alisson e o Marcos Antônio e os pontas espaçados, no caso o Cédric e o Ferreirinha aqui, o Cédric mais um meio-campista do que um ponta, e o Ferreirinha mais solto para poder correr com o André Silva aqui, o São Paulo não teve desafogo nenhum. Não tinha tabela, não tinha construção. O São Paulo não conseguia segurar a bola, não conseguia sustentar a bola. Então, é só prestar atenção aqui com facilidade. O Palmeiras encaixotou o São Paulo. Não tinha escape, porque eles ficavam tocando bola e na hora de você ter um desafogo não conseguia. A linha do Palmeiras muito alta, o São Paulo não tinha recurso. A única saída do São Paulo era individualmente construir uma jogada de acesso para o ataque. E a gente não conseguia fazer isso. Não conseguia. A gente também não tem uma adaptação ao gramado. Então, para mim, na formatação, minha opinião, o São Paulo tinha que ter aumentado o número de jogadores no setor de meio de campo, enrijecido o setor de meio de campo e ter montado um sistema em que o São Paulo tivesse um mínimo de desafogo para conseguir construir a jogada, manter mais posse, ter mais confronto no setor de meio de campo com jogadores mais físicos e o São Paulo conseguisse sair jogando e conseguisse ter esses desafogos para fazer. Foi uma opção do Zubeldia, como eu falei, a escalação para mim não foi ruim, mas você sabe que o Ferreirão no passado já foi, por exemplo,
um meia. Você poderia ter tentado usar o Ferreirão para combates e desafogo, para você escapar, para ter esse escape no time, colocando o Ferreirão numa função um pouco mais deslocada. Até pela esquerda, por que não? Botava o Ferreirinha na direita mais solto, botava o Ferreirinha na frente como atacante e o Ferreirão mais recuado para fazer, sacrificava um pouco ele para fazer essa linha de marcação. A gente tinha esse recurso para poder fazer. A gente poderia ter pensado em fazer outras alternativas aqui. A gente acabou achando que esse sistema de meio de campo do São Paulo fosse ser suficiente. Não foi. Exatamente porque o Palmeiras engoliu a gente e acabou travando o sistema de jogo do São Paulo. O São Paulo, de novo, é só prestar atenção, o bloco de marcação do Palmeiras estava infiltrado na linha de defesa do São Paulo, não encaixava. E não encaixava antes, não encaixou ontem. E o Zubeldia tem que pensar numa coisa diferente para todas as vezes que a gente for ter que enfrentar o Palmeiras aqui para frente. Ah, Zanqueta, eu não concordo com essa análise que você fez. Você tem todo o seu direito. É a minha visão de como o São Paulo jogou os últimos jogos contra o Palmeiras. Ah, mas a gente jogou com 3 zagueiros e as linhas de 3 das outras vezes que a gente jogou. A gente jogou na linha de 3, a gente conseguiu travar mais as investidas do Palmeiras nas laterais do campo. O Palmeiras das outras vezes tentou jogar mais lateralmente e o Abel Ferreira viu que as laterais estavam travadas, principalmente porque o São Paulo conseguia fechar as linhas de zaga nos confrontos individuais, por exemplo, do Estevão, do Facundo, desses caras todos, a gente conseguiu fechar mais o time do Palmeiras. Ontem, durante grande parte do jogo, a gente também conseguiu fechar. Mas no sistema de 3 zagueiros, quando você povoa a linha de 3 e você fecha as 2 laterais e você ainda tem os jogadores de meio recuados para marcar, você deixa o Palmeiras sem muito escape. Ou o Palmeiras bica de fora da área ou o Palmeiras cruza. Foi o que acabou acontecendo das outras vezes para poder fazer. Mas mesmo assim, o Palmeiras naquele jogo do 0-0 teve uma chance com o Flaco no cruzamento. O São Paulo também teve a sua chance com o Lucas. O jogo foi muito pouco construtivo, mas aquele foi o pior Palmeiras da temporada. E no jogo da semifinal, que o Palmeiras também não fez um jogo deslumbrante, que foi o jogo do pênalti, o Palmeiras também estava em cima do São Paulo. Mas aí entra outra questão, o São Paulo não consegue sair jogando. O São Paulo, quando tomou o gol, ele passou o final do primeiro tempo e o segundo tempo inteiro sem conseguir construir nada. No jogo de ontem, a gente só conseguiu escapar poucas vezes e quando escapou, foi totalmente incompetente para sair jogando. Foi legal, foi interessante. Agora, eu vi, até trazendo um pouquinho mais do lado do São Paulo, muita reclamação do torcedor falando, pô, tá jogando como time pequeno, é time muito recuado, é inadmissível o São Paulo encarar o Palmeiras como se fosse um time muito maior, muito superior. Eu acho até que o Palmeiras é um time superior ao do São Paulo. Em termos de postura, você achou que o São Paulo foi de fato muito recuado ou não? Eu acho que o São Paulo foi a campo para jogar por uma bola, isso é fato. Acho que o São Paulo entrou em campo ontem, a estratégia dos Beldia foi retrancar o que eu posso fechar e tentar espetar em uma bola. Eu acho que eu não vejo que o time do São Paulo seja apenas para isso. Eu acho que defensivamente, você se defender contra o Palmeiras é natural. O Palmeiras é um time com um elenco muito forte, um time muito forte, um trabalho longevo. Só que eu acho que não há necessidade de você abdicar de jogar. Acho que ontem, em vários momentos, o São Paulo abdicou de jogar. O Bahia ganhou dentro do Allianz Parque sem abdicar de jogar. O Bahia agora, não tem, 15 dias. Mas o Bahia foi dentro do Allianz Parque e tentou jogar. Eu acho que o São Paulo, não só por história, é óbvio que o componente histórico, ele precisa entrar quando a gente fala de um clássico. Mas a gente precisa falar também sobre talento. Eu acho que o São Paulo tem time para tentar jogar. Não precisava ser tão retrancado como foi. Tudo bem que teve chances. Eu acho que o São Paulo tem a chance com o Ferreirinha no segundo tempo, né? Tem a do Oscar, né? E tem a do Oscar. Depois a gente ainda pode falar que o Luciano teve uma bola ali que ele poderia ter dominado e tal, logo antes do jogo do gol do Vitor Roque. Exatamente. Só que eu acho que mesmo assim, isso mostra como o Zubeldia entende os clássicos, de maneira geral. Ele joga a maioria das vezes por uma bola. Principalmente contra o Palmeiras. Ele joga por uma bola. Eu discordo. Acho que o São Paulo tem time pra mais. Não precisa ser essa bola aí dos caras. Eu acho que com o time de ontem, outros times com o mesmo talento que o São Paulo tinha ontem, nem sei se é o caso do Bahia, mas outros já tentaram jogar contra o Palmeiras. Acho que o São Paulo não precisava ter sido tão retrancado. O São Paulo sai pro jogo nos momentos finais aí, ó. São Paulo consegue ali a partir dos 35 minutos, e aí vai tomar o gol, né? Que, aliás, eu queria ver tanto esse impedimento semiautomático no Brasil, cara. Como eu queria ver, porque eu acho que a nossa máquina ela não é calibrada, não. O Palmeiras não faz nada com isso, tá? Pelo que foi traçado ali, o Vitor Roque tá em condição. Tem que acreditar. Não, tem que acreditar. Eu não acredito. Eu também não. Não só esse lance. Não acredito na maioria não tô colocando esse lance, não. Mas se o São Paulo, quando saiu pra jogar, acho que o São Paulo é até melhor que o Palmeiras no momento, tomou o gol, né?
Agora, o Vitor Roque é uma força inacreditável também, né? Como ele é forte, cara. Como ele consegue ir pro fundo, ele vai arrastando os caras. Agora, né? rapidão, ô Ricardinho, você tava falando da último lance ali do gol, né, do Palmeiras. Ia ser mais, se não sai o gol, seria mais um milagre do Rafael, né? Sim. Seria sim, uma, sim. pô, defesa absurda. Me lembra aí, Sport, ele foi importante, Galo, ele foi importante, contra o Santos, ele foi importante, Só lembrar Botafogo, essa aí. ele foi importante. Ontem, poderia ter sido um milagre na última bola do jogo. Quando a gente olha essa invencibilidade do São Paulo, e muita gente falava, não, mas tá invicto no Brasileiro. Era uma invencibilidade mentirosa, pô. Uma invencibilidade mentirosa. Então, na prática, mais uma vez, o Rafael ia ser muito impactante pra isso. E aí, ô Renatinho, você falou que gostou até da postura do São Paulo, né? É porque eu vejo muito essas críticas em cima dos... Eu não acho ruim você entender que o teu adversário é superior, montar uma você se estratégia. montar, claro, faz parte Mas do eu jogo. acho que assim, eu acho que faz parte. Ô, Renatinho Só que tá aqui. eu tô com o Wallace. O São Paulo tem time pra jogar de igual pra igual. Não Não tem. tem, eu também acho que Eu não acho que tem. não Não precisa ser de tem. igual pra Eu igual. acho que Não tem. tem, Eu acho gente, que Pode não sair de tem. vez em quando. Não Mas tem. o Você Renatinho olha trabalhou lá pro dentro, time né? de ontem, É isso. você fala, é um bom time, mas em quais condições? Contra quem? É um time que tá jogando há vários jogos, porque o São Bem Paulo tá mexido como... também. Cara, você olha pra elenco, é um abismo. Sai não. Não, Não tem nem Então, conversa. mas nessa altura do campeonato a gente tá falando de elenco. Porque esse papo de o time. Não tem um time, ninguém tem um time pra jogar no calendário que a gente tem. O Palmeiras ontem ele conseguiu segurar o Vitor Roque, porque entendeu que jogou Vitor Roque e Estevão contra o Cerro Porteño, que você não ia ter a mesma capacidade de pressionar. O Abel, ele ele roda muito o elenco, e hoje ele tem o melhor elenco que ele já teve nas mãos no Com Palmeiras, certeza. pra manter intensidade, pra manter pegada. O São Paulo não. Porque assim, neste momento não tem tanta gente machucada. Mas olha as condições. Por exemplo, o Matheus Alves ontem, você viu que é um menino que vinha numa crescente, ontem fez um jogo muito apagado, porque você viu que fisicamente é um jogador que tá maturando ainda. O São Paulo em vários momentos é bom repetir a escalação. Mas nessa altura do campeonato, quem tá repetindo a escalação é porque não tem o que fazer. Porque cientificamente ninguém consegue pressionar e jogar numa rotação alta, quarta e domingo, às vezes terça, sábado e terça de novo. Então assim, eu acho que o São Paulo tem sim qualidade, eu acho que em vários momentos, eu acho que ontem não. E eu acho que o São Paulo ontem não jogou muito pelo mérito do Palmeiras. O Palmeiras ontem fisicamente estava inteiraço, cara. O Palmeiras ontem, as subidas, o Palmeiras voltou a fazer isso muito bem, subir para pressionar. O Palmeiras está subindo encaixadinho, está pressionando. Inclusive, eu acho que hoje o Zubeldia pode sim estar na cabeça dele aqui. Eu deveria ter... Porque ele soltou o time, o que vocês falaram é verdade. Eu acho que o São Paulo em algum momento entendeu que poderia ganhar o jogo. Sim, exatamente. Reta final. E aí, tem as duas visões. Pô, soltou mais um time, tinha espaço realmente para jogar, eu acho que a leitura dele foi correta, é muito louco isso, a leitura dele foi correta, porque os espaços começaram a aparecer mesmo e ele colocou mais qualidade técnica. Só que, num momento, escapou. Lembra que eu falei do detalhe? O detalhe escapou pro Palmeiras. Vocês querem um exemplo muito claro? Aquele jogo, a final, Palmeiras e Corinthians no Allianz. O Palmeiras jogou mais do que jogou ontem. E o Palmeiras perdeu o jogo. Então, assim, a gente também tem que olhar e analisar o jogo. O desempenho, o tanto de volume que a equipe tem. Eu acho que hoje o Palmeiras é um time defensivamente mais confiável do que o do Paulista. Acho que é um time que começou a se encaixar um pouco mais. Mas... o São Paulo ontem, acho que dentro das suas condições, é que assim, eu sei que é difícil, cara, porque o São Paulo não é uma das maiores camisas que tem no Brasil. Eu sei que o seu Mas meu ponto torcedor... nem acho que é esse, sabia, Renatinho? Porque, por exemplo, o Vasco, no primeiro tempo, contra o Palmeiras, propôs sair mais pro jogo. O Vasco em Brasília. O Vasco, Então, no primeiro tempo... No segundo Mas, tempo, o Palmeiras, Vasco morreu, mas o Palmeiras não jogou o jogo que Tudo jogou bem, ontem. mas na prática, eu entendo esse ponto. Sim, mas o sim. ponto é sobre estratégia de jogo. Sim. A estratégia do Vasco no primeiro tempo, no jogo em Brasília, foi de um time que quis sair mais pro jogo. O Ceará, na Copa do Brasil, contra o Palmeiras, e o Ceará é um time que tem por característica jogo foi ruim, do Léo Palmeiras e Condé Ceará de foi. sair, de ficar recuado. O Ceará é um time que joga Sim, em joga na transição bola. ofensiva. É isso. Mas o Ceará tenta sair pro jogo. Eu acho que, se você pegar Tomara que saia hoje. o Ceará, o Vasco... E, beleza, vamos botar o Bahia, mas acho que o Bahia tá num outro Você acha cenário que eles completamente jogaram diferente. mais do Eu que o acho que São eles Paulo tiveram como ofensivamente? proposta sair mais Elenco, pro jogo. Bahia e contra São Paulo não tem comparação. Não, tudo bem, mas... Não tem. Mas Elenco, botamos Bahia o é- Vasco e o Ceará. Tipo assim, em capacidade de reposição. Não, tem. total. Mas sai o Vasco e o cara, Ceará, vai é isso, descendo é isso, quando- é isso. eu Os dois entendo. saíram pro jogo. Cara, o trabalho do Zubeldia é remendo, cara. Ele, quarta e domingo, tá remendando o time. Ele tem que usar jogador fora de posição, é aqui E só ali. não sobrou pra ele porque ele conseguiu classificar na Libertadores. Não, pode senão já jogar tinha- mais. Eu, tipo, não acho que ele é o Guardiola, que não, mas eu acho que se coloca em cima dele
uma cobrança que ele não tem um cenário ideal para fazer o que todo mundo Renato, pensa. lá no final do jogo, a partir de 35, ele sai para jogar e cria pelo menos 3 oportunidades. Isso, porque, então, e foi a leitura correta. É isso. Mas a gente pode olhar para um outro lado também que não foi correto porque perdeu o jogo. Mas aí foi um lance. Então, é isso que eu tô Hora falando. de falar sobre o São Paulo, que decidiu tomar uma decisão relacionada a reforços. O Tricolor não descarta a contratação de atletas na metade do ano, mas esqueçam qualquer aquisição que dependa de dinheiro. Ouvi a seguinte frase de uma pessoa super importante do Departamento de Futebol de São Paulo, abre aspas, posso garantir que o São Paulo não realizará nenhuma compra em 2025. Então é o São Paulo cravando que não há dinheiro para aquisição de direitos econômicos. Nicola, isso significa que o São Paulo não terá reforços? Não. Vale a lembrança de que os 4 primeiros contratados no ano, todos vieram a custo zero. E o São Paulo vai seguir tentando operar nesse tipo de modelo. Os laterais Cédric Soares, Wendel e Enzo Dias, além do meio atacante Oscar, não tiveram custos, estavam livres no mercado ou chegaram por empréstimo, como no caso do Enzo Dias. E é esse tipo de negociação que o São Paulo busca para a janela de 2 a 10 de junho e a partir de julho, quando abre-se uma janela um pouco maior. Importante lembrar que, por conta da crise financeira, São Paulo não tem capacidade para aumentar muito sua folha salarial. Então, chegarão reforços pontuais e apenas se existirem saídas. Só para completar o noticiário São Paulino, Wendel sofreu trauma na face no jogo contra o Palmeiras. Na reapresentação do elenco nessa segunda-feira, ele ainda sentia dores no local e nem participou do treino com o restante do elenco.